Se alguém te disse que para não pagar imposto nos seus dividendos basta tirar até R$ 50 mil por mês da sua empresa, essa pessoa te contou metade da história. E é a metade que vai te custar muito caro. Eu tenho visto empresário com 2 empresas operacionais fazendo assim. Tira 50 mil de uma, 50 mil de outra, todo mês para não passar do limite. Retenção zero o ano inteiro. E achou que tinha feito a jogada do século. Mas a verdade é que a conta que chega em maio é de R$ 120 mil. O governo não colocou um imposto no seu dividendo. Ele colocou um piso embaixo de você. E quem não entendeu como a regra nova funciona, está montando uma armadilha dentro do próprio CPF. Eu sou Giovana Naia, advogada tributarista e sócia da Tugaut Group, a sua consultoria jurídica patrimonial. E a verdade é que a tal tributação dos dividendos, que na verdade é a Lei 15.270 do ano passado, mudou a regra do jogo. Ela criou o imposto mínimo da pessoa física, o tal do IRPFM. E muita gente leu a manchete e achou que entendeu. Só que o detalhe técnico que ficou de fora da manchete é justamente o que define se você paga dezenas de milhares de reais ou se passa isento. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais perigosos sobre imposto nos dividendos e o que ajustar agora para você não descobrir o prejuízo em maio de 2027, quando não der mais para mudar nada. O primeiro erro é achar que os R$ 50 mil por mês são um teto de isenção e que, se você passar disso, os 10% incidem só sobre o que ultrapassou. Pensa em excesso de bagagem no aeroporto. Você imagina que passou 2 quilos, paga pelos 2 quilos. Mas aqui, se a mala passou do peso, a companhia cobra pela mala inteira. Teto de retirada não existe. O sócio retira o valor que quiser. A regra dos 50 mil é um gatilho da empresa, de retenção. Passou disso no mês, a empresa é obrigada a reter 10% sobre tudo que foi distribuído. Giovana, mas meu contador falou para eu nunca passar de 50 mil, senão eu ia ser tributado. Ele te falou uma coisa certa pela metade. Essa retenção na fonte é antecipação. Ela entra como crédito na sua declaração do ano seguinte e, dependendo da conta anual, volta inteira como restituição. Compromete o fluxo de caixa, mas a pergunta ela é diferente. Ela sai do quanto posso tirar por mês e entra no quanto vou pagar no acerto anual. São coisas bem diferentes. E a segunda mexe no seu bolso por definitivo. A primeira não pode ser ignorada, já que vai comprometer o seu fluxo de caixa, mas a segunda é a conta que pesa de verdade. E isso nos leva ao segundo erro, que é achar que ultrapassar R$ 600 mil de renda do ano dispara 10% de imposto direto sobre tudo. Tem gente em pânico achando que com R$ 700 mil de renda no ano já deve 70 mil para o leão. E calma, a alíquota ela é progressiva e contínua, funciona como um registro do chuveiro. Em 600 mil ela está fechada, sobe um ponto e a cada 60 mil de renda. Isso abre de vez nos 10% lá no 1,2 milhões. Para além disso, pode ser que você sequer tribute, tá bem? Eu tenho caso de clientes que está distribuindo mais de 5 milhões de reais este ano, que vai ter que lidar com a antecipação, a retenção antecipada, mas não vai ter tributação definitiva. E no ano que vem será 100% reembolsado. É lógico, depende do caso do cliente, do perfil dele e toda a composição patrimonial e operacional. Mas o que eu quero te dizer é que é possível. Não é porque você tirou mais de 600 mil ou mais de 1,2 milhões que o leão vai comer 10% da tua renda. E alguém com 700 mil de renda total e acha que deve 70 mil, na prática deve no máximo 11.700, 6 vezes menos. Então você não precisa sair desesperado para montar uma estrutura mirabolante antes de fazer conta básica, de entender o mínimo sobre o teu planejamento tributário. Ah, e se você quer proteger o seu patrimônio e sua empresa com estratégia, sem cair no terrorismo do mercado, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago a lei bem pensada e construída para você aplicar na sua realidade. O terceiro erro é acreditar que retirar dividendo ajuda a baixar a sua alíquota. Dividendo aumenta a sua renda global e renda maior pode significar alíquota maior. E o que acontece na prática é o inverso. O imposto que você já pagou em outras fontes ao longo do ano vira crédito para bater o piso. Então imagina um balde. O governo exige que ele tenha uma quantidade mínima de imposto dentro no fim do ano. Só que se você já encheu esse balde pagando imposto em outra fonte, o dividendo entra limpo. A gente pode ir ao caso, por exemplo, do funcionário público ou até mesmo do CLT, que também é sócio de uma empresa. Então veja essa simulação. Ela está simplificada, tá? Não está considerando dedução pessoal, médica, previdenciária.
Mas nesse caso, o salário desse funcionário público ou seletista que se achava super pesada pelo desconto na fonte é justamente o que está blindando a retirada de dividendos. Nesse caso, esse funcionário, que também é sócio de uma empresa, consegue tirar até R$710 mil em dividendos sem pagar um centavo a mais de imposto. É o caso clássico que precisa ser bem pensado. Um cliente com rendimento pesado em prolabore, um CLT, que não sabia que tinha margem para distribuir dividendo zerado, é o caso que a gente tem sempre no escritório e precisa ser cuidado. E olha o que quase ninguém percebe. O sócio que tem esse crédito e deixa o lucro retido na empresa por medo de imposto, na verdade está rasgando dinheiro, porque esse crédito não acumula para o ano seguinte. A conta do piso é anual. A folga que sobrou em 2026 morre em 2026. E se você não aproveitar, você deixou dinheiro na mesa. Ou melhor, na boca do leão. Giovana, então quer dizer que esse imposto do salário pode até voltar em dinheiro no meu bolso? Então, aqui tem um quarto erro. O imposto do seu salário continua retido e devido. O que o piso te dá é autorização para receber dividendos sem pagar nada de novo. É como se você tivesse um crédito que só pode ser utilizado com dividendos. Você não pode utilizar esse crédito para ter um dinheiro de volta. E esse princípio é exatamente o mesmo para sua carteira de investimentos. E tem um desdobramento aqui que ninguém está te contando. O tal do PGBL. Ele sempre foi o queridinho para reduzir a base e gerar restituição. Só que menos imposto pago no ano significa menos crédito para bater o piso. Para quem está acima de 600 mil de renda e retira dividendos, a dedução do PGBL pode estar economizando pouco hoje, criando uma conta alta de imposto mínimo depois. Essa conta mudou de lugar, ela precisa ser refeita no detalhe. Então, se até hoje você contribuía com o PGBL, tirando dividendos na empresa e recebendo salário para a Labore, você vai precisar parar e refazer a sua conta. E uma coisa importante, esse cálculo, essa noção de crédito que você tem, ela vale também para os seus investimentos financeiros. Então, se de repente você resgata um CDB com uma tributação de 15%, você tem um crédito ali, já que o imposto mínimo é de 10%. Ou seja, a sua carteira de investimento precisa acompanhar de maneira estratégica o seu planejamento tributário. E falando de investimentos, o quinto erro atinge em cheio quem investe na bolsa. Achar que a isenção de vendas até R$20 mil por mês na B3 te protege do imposto mínimo, já não dá mais. E aqui a distinção é fina, presta atenção. Eu estou falando da venda de ações, do ganho de capital, e não do dividendo que a ação paga. Se você investe no mercado financeiro, você sabe que existe uma isenção de operações de até R$20 mil por mês para a pessoa física, isentas de imposto. E essa isenção de R$20 mil por mês continua valendo para o imposto de renda comum, ela não acabou. O que mudou é que esse ganho entra na base de cálculo do piso. Então, se a sua renda total passar de 600 mil, aquele ganho isento soma na conta do piso, sem trazer nenhum imposto pago para abater. Então, essa isenção meio que continua de pé, mas ela deixa de proteger quem está acima do piso. E você acaba pagando imposto sobre aquilo que você achou que era definitivamente isento. Agora, olha o outro lado do espelho, o caso do empresário puro. A renda dele é de 1,2 milhões. A alíquota trava em 10%, o imposto mínimo fica em 120 mil e o crédito é zero. Ele paga os 120 mil cheios. É para esse perfil que a lei foi desenhada. E tentar escapar fracionando a retirada em duas empresas, tirando 50 mil de cada uma, resolve o fluxo de caixa durante o ano? Sim, porque evita a retenção. Mas é só isso. É muito pouco, é muito simplório achar que você vai resolver a tal da tributação dos dividendos simplesmente dividindo a sua remuneração. E como a gente estava falando de carteiras de investimentos, como fica a sua carteira de investimentos dentro dessa miscelânea tributária? Investimentos isentos, em regra, são neutros. Eles não impactam, não entram na base de cálculo e não são tributáveis. Então, ele não entra na base do piso, mas também não traz R$1 de crédito para abater. Já as aplicações tributadas, CDB, Tesouro, entram na base, sofrem retenção e esse imposto pago vira abatimento direto do seu piso. Então custa 10 pontos de piso e devolve 15, sobram 5 ao seu favor. Agora uma ressalva, tá? Ela é obrigatória. Esse abatimento só serve até zerar o piso. Passou disso, o imposto pago é mais dinheiro perdido. Então ninguém aqui está mandando você migrar a carteira inteira para renda fixa tributada ou renda variável tributada. Depois que o piso zerou, ela sai da mesa da tributarista a decisão e vai para a mesa de quem faz a alocação.
A verdade é que a gente precisa de algo completo, de um olhar 360. E o que funciona de verdade para não ser pego de surpresa? Estrutura de holding como estratégia de diferimento tributário ou de acúmulo patrimonial. Carteira de investimentos bem pensada do ponto de vista tributário. Planejamento sucessório de verdade, trazendo mais CPF para a estrutura, mas sem comprometer a sua blindagem patrimonial. JCP, se você tiver uma empresa de lucro real. E, principalmente, um olhar específico para o seu caso. Com segurança, com o pé no chão. Porque eu vi muita gente saindo por aí colocando filho, sogra, periquito, papagaio no contrato social da empresa. Bolsa Família de Rico. Isso, a Receita reclassifica. Porque é preciso ter um entendimento efetivo do que está acontecendo. Eu preciso pensar em algo com propósito negocial de verdade. E não algo feito mais ou menos só para você ter mais um CPF para mais uma distribuição, sem qualquer cuidado e reflexão se de fato você precisa daquela operação. Dá para incluir filhos dentro da estrutura da holding? Dá. Mas qual a idade deles? Tem pelo menos 16 anos? A gente vai emancipar? Você entende que esse dinheiro é dele? Eu já falei para vocês. Holding não é o primeiro passo de todo mundo. E isso continua valendo. Porque holding sem conta feita antes é custo. Ela vem, mas ela entra depois do diagnóstico. Mágica, gente, não existe. E quem te oferecer fórmula simples para zerar imposto sem olhar a sua renda global, sem entender como o cálculo é feito, o que é excluído, o que não é excluído, desconfie. Mas o que existe é conta bem feita, diagnóstico e estratégia no momento certo. Se o teu assessor ou consultor financeiro não tem esse olhar estratégico do tributário, não tem problema. Pode ser que ele seja excepcional na alocação, mas falta ainda um braço que você precisa preencher. Você precisa ter alguém para olhar para o seu tributário. Você precisa olhar para o seu tributário. E para entender como a sua estrutura atual se comporta diante da nova lei, o caminho começa por uma simulação. Ela é gratuita e está no primeiro link da descrição. Você olha e entende o número. Agora, se você já tem uma estrutura montada e precisa de um diagnóstico personalizado para a tua empresa, para a sua família, agenda uma reunião com o nosso time na Togout Group. Ou então, se você é profissional do mercado financeiro e quer dominar essas estruturas para atender os seus clientes com segurança, conheça a nossa formação Wealth Planner. É ali que a gente pode discutir juntos muitas estratégias para o seu próprio cliente e pensar até mesmo como oferecer isso para outros leads que chegarão. A verdade, gente, é que planejamento tributário não é uma receita de bolo, mas com metodologia e sistema, tecnologia e processo, é possível você aplicar a realidade tributária da maneira mais eficiente na realidade da sua família e da sua empresa. Porque você deve ter ouvido falar como a arrecadação foi fracassada desse imposto. Porque tem muita gente olhando de maneira estratégica para a própria tributação e que entende que o Brasil não é mais para amador. Se você conhece mais empresários que estão preocupados com a tributação do imposto de renda mínimo, dos 10%, a tal da tributação dos dividendos, e que podem estar cometendo esse ou outros erros, encaminhe esse vídeo para ele. E não esquece de se inscrever nesse canal. Toda semana a gente vem aqui com informação de qualidade, com bola no chão, para conseguir entender o real impacto das movimentações tributárias, políticas, financeiras na sua empresa e na sua família. Até lá!